Lição da Escola Sabatina dos Adultos, terça-feira, dia 21 de abril. Em 2017, a revista Time colocou na capa uma pergunta que diz muito sobre o tempo em que vivemos. A verdade está morta. Não era uma provocação filosófica. Era um diagnóstico. A ideia de verdade, uma verdade que vale para todos, que não muda conforme quem fala ou quem escuta, vem sendo sistematicamente descartada. Hoje, a palavra da moda é narrativa. Cada um tem a sua. Cada grupo constrói a sua. E quando tudo é narrativa, nada é verdade. O estudo de hoje enfrenta exatamente isso. Não como debate cultural, mas como questão espiritual. Jesus disse: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida", conforme João, capítulo 14, versículo 6. Essa frase não é só uma afirmação de identidade, é uma recusa da relativização. Ele não disse "eu tenho a verdade" ou "eu conheço a verdade". Disse que ele é a verdade, o que significa que a verdade não é uma posição que se defende. É uma pessoa com quem se relaciona. E a Bíblia é o registro dessa verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A oração que Jesus fez na noite em que foi entregue conecta a palavra de Deus diretamente com a santificação. Não é por acaso. Ser moldado pela verdade transforma a vida. Por isso o inimigo trabalha tão duro para que a gente questione a Bíblia antes de lê-la. Tem duas perspectivas importantes que o estudo traz. Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescentes as suas palavras, para que ele não te repreenda e sejas achado mentiroso. A pureza da palavra é apresentada aqui como base para a confiança. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança baseada na consistência de Deus. E o aviso que vem junto é claro: não acrescentar, não acrescentar, não subtrair. O problema com a verdade relativa não é apenas filosófico, é que ela inevitavelmente acrescenta algo ao que Deus disse. Salmos, capítulo 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata afinada em cadinho de barro, purificada 7 vezes. A imagem é forte. Prata refinada 7 vezes não tem impureza. É o processo mais rigoroso de purificação que a metalurgia conhecia na época. E é essa a linguagem que Davi usa para as palavras de Deus. Não existe texto humano, filosofia humana ou ciência humana que passe por esse mesmo processo. Há algo que vale pausar aqui. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa permanência contrasta diretamente com tudo ao redor. As opiniões mudam. As ciências revisam as próprias conclusões. As culturas se transformam. Mas a verdade revelada em Cristo e testificada pelas Escrituras permanece. Isso não é teimosia. É ancoragem. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 598, escreveu que há minas de verdade ainda por descobrir por parte do fervoroso pesquisador. Não porque a verdade muda, mas porque nossa capacidade de entendê-la cresce. A Bíblia nunca contradiz o que revelou antes. Ela amplia. Isso é muito diferente de relativizar. Efésios, capítulo 1, versículo 13, chama a palavra de palavra da verdade, o evangelho da salvação. E 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, descreve o momento em que os tessalonicenses receberam a mensagem dos apóstolos. Receberam não como palavra de homens, mas como em verdade, palavra de Deus. Isso não era ingenuidade, era discernimento. Eles perceberam que havia uma diferença de natureza entre o que vinham ouvindo e o que Deus falava. Essa percepção, hoje, está sendo apagada. Quando tudo é narrativa, a Bíblia vira mais uma e perde o peso que tem. Vale levar uma pergunta consigo hoje, quando você chega ao fim de uma semana, quais fontes de verdade estiveram moldando seu pensamento? Quais vozes você ouviu com mais atenção? A pergunta não é para gerar culpa, é para ajudar a perceber o quanto a Bíblia compete por espaço com outras narrativas. Muitas delas mais barulhentas, mais presentes, mais fáceis de consumir. A base ainda está de pé, a palavra que purifica, que permanece e que transforma. Numa cultura que perdeu o chão, isso não é pouca coisa.
Se este estudo foi útil para você hoje, compartilha com alguém que está navegando nessa confusão. E se inscreve no canal para não perder a lição de amanhã.